Olá, pessoal. Saudações a todos que nos seguem aqui no canal do Secres, tanto no Facebook quanto no nosso canal do Instagram. Estão interligados, né? Pessoal, eu estava aqui dando uma olhadinha no nosso canal do YouTube, perdão, no canal do Facebook, e eu participo aqui de um grupo de estudos de teologia, e eu vi ali um tema interessante, mas infelizmente muitas pessoas colocaram lá pontos de vistas que são bastante equivocados. É claro que isso daí se dá pelo fato de falta de estudos, de instruções, né? Outros até têm alguma instrução, mas infelizmente não alcança o conhecimento necessário para apresentar ponto de vista coerente com a realidade bíblica, né? Sem querer ser melhor que ninguém, mas quem me conhece sabe que eu tenho formação acadêmica em teologia e também ciências das religiões, ou ciência da religião, como queira. Mais de 18 anos de estudo e mais de 20 anos, quase 25 anos de caminhada de fé no cristianismo. Eu fiquei preocupado com as colocações das pessoas lá nesse grupo e resolvi fazer esse vídeo para dar um esclarecimento àqueles que me seguem aqui no Facebook e no canal do Secres no Instagram. Qual é o tema? Eu até anotei aqui o tema e as principais respostas que deram lá, que eu quero argumentar dentro dessas respostas e apresentar para vocês aquilo que nós adquirimos de conhecimento no decorrer do nosso tempo de estudos, né? Então, vamos lá. A pergunta foi a seguinte: um crente que ainda não é batizado com o Espírito Santo pode receber dons espirituais ou recebe dons espirituais? Em outras palavras, é usado em dons espirituais pelo próprio Espírito Santo? O questionamento é esse. Um crente que ainda não é batizado com o Espírito Santo pode receber dons espirituais? Muito bem. Só que nessa pergunta eu já teria muita coisa para falar e devo ser sucinto, né, para não ficar extenso aqui. Porém, o que me preocupa não é a pergunta, são as respostas dadas lá, né? São muitas respostas, muitas respostas iguais, algumas diferentes. Infelizmente, o maior número de respostas semelhantes dizem que não, né? E deram aqui muitas respostas com pareceres, enfim. Eu separei 6 aqui. Quero falar delas rapidamente e depois resumir com aquilo que temos de conhecimento. A primeira que eu anotei é a seguinte, a resposta foi a seguinte: existem dons naturais, mas os dons do Espírito Santo só se recebe com o batismo, com fogo. Bom, essa pergunta aqui, essa resposta aqui já me deixou preocupado, mas também me dá um argumento para poder expor alguma coisa aqui. Ele começou bem até, né? Existem dons naturais. Esta é uma verdade irrefutável. Gente, quando o Eterno, quando Deus, né, como queira, eu sempre me refiro a ele assim. Quando o Eterno criou o ser humano, e mesmo depois de ter pecado e ser tirado do Éden, como é o conhecimento e a fé, a crença dos cristãos, evangélicos e protestantes,
também dos judeus, Deus deu ao ser humano uma capacidade altíssima de inteligência e também deu dons. A Bíblia diz que Adão, claro, antes de pecar, né? Ele tinha um nível de conhecimento, sabedoria, de inteligência, de discernimento tão alto, tão elevado, e claro que a gente pode entender isso porque ele era perfeito, ele era um ser humano em estado perfeito, sem nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de treva, de malícia, de maldade, nada. Deus dá a ele, coloca dentro dele mais alto nível de entendimento das coisas, de discernimento, de sabedoria, de conhecimento, de tal maneira que a Bíblia diz, para quem acredita na Bíblia, é claro, eu estou falando para você que acredita, espero, né? A Bíblia diz que Adão deu nome a tudo que há. Animais, plantas, tudo que você imaginar que tem nome foi Adão que deu. Depois de ter pecado, de ter se contaminado com a malícia e a maldade, Deus tira ele do Éden, ele vai para fora, ele continua com esses dons. E todos os seres que vão nascendo recebem esses dons que esse moço chamou de naturais, e nisso ele tem razão. Os dons naturais também são dados pelo Criador. Isso é muito interessante e poderia dizer que é um paradoxo até, né? Por que um paradoxo? Porque do ponto de vista desse moço aqui, ele acredita que, segundo o que se percebe na expressão dele, ele entende, e eu sei que muitas outras pessoas devem pensar assim também, ele entende que o ser humano que tem dons naturais tem, mas não foi Deus quem deu. Considerando que Deus e o Espírito Santo são um só, né? Infelizmente, essas muitas respostas diferentes dadas a esse questionamento que nós estamos conversando sobre ele aqui, essas muitas respostas diferentes acontecem por quê? Porque quando se fala de Espírito Santo, no cristianismo e no meio das suas vertentes, existem pelo menos 3 teorias sobre a pessoa de Deus, né? De Jesus e do Espírito Santo. Existem os unicistas, que acreditam que Deus, o Espírito Santo e Jesus é uma só pessoa, não se divide em 3, é um único ser, né? Existem os dualistas, que acreditam que Deus, o Pai, ele é o próprio Espírito Santo, porque Jesus falou sobre isso em João 4:24 para a mulher samaritana, dizendo: Deus é Espírito. Se ele é Espírito, então não precisa existir um outro Espírito chamado Espírito Santo, né? Então Deus é Espírito e Yeshua é a personificação do amor, da palavra, e é divino. Então é Deus que é Espírito e é Jesus que é a Deus encarnado, por assim dizer. E existem os trinitarianos, que acreditam que Deus o Pai é um, Deus Jesus Cristo é outro e Deus Espírito Santo é outro. Os 3 falam as mesmas coisas, pensam do mesmo jeito, ensinam as mesmas coisas, mas são 3 seres distintos. Então, esse é o problema dessa resposta aqui, né? O moço dizer que existem dons naturais, mas os dons do Espírito Santo só se recebe através do batismo com fogo, e esse batismo com fogo é um tema que eu vou abordar daqui a pouco mais ainda. A gente vai falar sobre ele, essa questão do batismo, né? Até porque a pergunta do moço aqui lá do grupo, né? Um crente que ainda não é batizado com o Espírito Santo, aí o moço aqui embaixo está falando que esse batismo, segundo o entendimento dele, é o batismo com fogo, e eu quero falar sobre isso ainda nesse vídeo. Vai ficar um pouquinho extenso, mas garanto que você vai gostar. Então esse moço que deu essa resposta, com certeza, ele acredita em Deus o Pai, um ser, e o Espírito Santo, outro ser totalmente diferente. Por quê? Porque ele está afirmando que dons naturais
não tem nenhuma ligação com os dons dados pelo Espírito Santo e que só se recebe depois do batismo com fogo. Bom, eu percebo aqui da seguinte forma, que esse moço entende que o ser humano que tem dons naturais não é Deus quem dá e provavelmente também nem foi Deus que criou esse indivíduo, né? Não vou aqui enfatizar isso, mas eu vou ficar com a ideia de que não foi Deus quem deu. Mas a refutação é essa. Querido, todo ser criado que existe, quer seja nos céus, na terra ou onde quer que seja, foi o Eterno. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da Bíblia que criou segundo a fé cristã e judaico e também islâmica. As 3 maiores religiões do mundo acreditam na Bíblia, no Deus da Bíblia, no Deus de Abraão, né? Assim sendo, se você também crê, entenda, tudo que foi criado foi Deus quem criou. Toda virtude que se possa imaginar e que a Bíblia fala delas minuciosamente, que no caso aqui é chamado de dons, todas as virtudes emanam de Deus, o Criador, o Hashem, Yud Rei, Vav Rei, como dizem os Deus, como chamam os judeus, enfim. Deus o Pai, como nós cristãos chamamos. Então, meu nobre, entenda, dons e dons espirituais são as mesmas coisas. Não tem diferença. A diferença está em como se usa esses dons e em para que propósito se usa. Percebe ou não? O problema é que quando falamos de dons, você imagina o Pelé, o dom do futebol, o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, o dom do futebol, o dom para jogar bola. No meio evangélico cristão protestante, Leonardo Gonçalves canta maravilhosamente bem, porém ele estudou para isso. Então, a questão do dom é o seguinte, tanto como vocês tentaram colocar aqui, dons espirituais e dons naturais, independente de espiritual ou natural, o dom é dado por aquele que criou o ser humano. É impossível você imaginar que uma virtude foi criada pelo príncipe das trevas. Não, não. Até as virtudes que ele tinha antes de ser príncipe das trevas, foi Deus quem deu. Todas as virtudes emanam do Eterno. Eu vou resumir com isso daqui. E daqui a pouco mais, quando eu falar sobre o batismo nas águas e o batismo com fogo, como foi colocado aqui pelo moço, você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Ok? Vamos lá. A resposta número 2 que eu anotei aqui foi a seguinte. O batismo com o Espírito Santo acontece no exato momento do batismo em águas. Eu quero também falar nesse vídeo ainda sobre o batismo em águas. Dar uma definição diante daquilo que nós aprendemos nesses 18 ou mais de 18 anos de estudo. Tanto do ponto de vista teológico, quanto do ponto de vista da ciência da religião. Queridos, essa aqui é uma resposta que, para mim, não tem muito sentido. Biblicamente falando, não tem muito sentido, porque essa pessoa que deu essa resposta, que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento do batismo em águas, é claro que ele pegou o exemplo do batismo de Yeshua, quando ele é batizado, que ele sai das águas, aparece supostamente uma pomba, e João, o Batista, né, ouve uma voz que emana dos céus dizendo: "Este é meu filho amado em quem me comprazo." O Eterno falando, né? Então essa resposta deve estar baseada nesse texto bíblico, que o Espírito Santo é supostamente visto em forma corpórea de uma pomba, né? Não vou entrar em detalhes aqui em relação a isso. Existem muitas teorias em relação a essa pomba aí. Ok, vamos para uma outra aqui.
Depois, na hora que eu fizer o resumo, eu vou incluir, vou também refutar, se for o caso, todas essas questões aqui. A de número 3 que eu separei aqui, ó, o batismo com o Espírito Santo aconteceu em Atos capítulo 2. E a evidência é que falaram em línguas estranhas, repartidas assim como o Espírito concedia que falasse. Na hora que eu resumir, eu vou incluir isso aqui também. A de número 4 é o seguinte: o batismo no Espírito Santo acontece quando se aceita a Jesus como Salvador. Quando a pessoa toma a atitude, né, de agora eu vou ser crente, eu vou ser evangélico, protestante, cristão, enfim, eu aceito esse Jesus aí como sendo meu Deus, meu Senhor, meu Rei e tal. Nesse momento, ele recebe também o Espírito Santo. E tem outros que dizem que não. O Espírito Santo tem que chegar antes, convencer o homem do pecado, do juízo, da condenação eterna, para que ele, conscientizado pelo Espírito Santo, tendo recebido essa conscientização do Espírito Santo, possa aceitar a Cristo como Salvador. Senão, ele não aceita e nem nunca terá a salvação. Vamos lá. A de número 5. É o Espírito Santo quem traz os dons. Bom, nisso aqui eu tenho que concordar, né? Eu acabei de dar uma resposta aqui em relação à primeira pergunta, a primeira resposta que diz exatamente sobre isso. É o Espírito Santo, é claro que é. Que traz os dons, que outorga, que atribui virtude ao ser humano, é claro que é. Só que é o Espírito Santo tratando-se de Deus. Não dessa terceira pessoa da Trindade, como acreditam os trinitarianos. Porque lá no início, quando Deus cria o ser humano, Deus coloca dentro dele, Deus põe isso como parte da sua essência, as virtudes. Que no decorrer da história da humanidade, segundo o ponto de vista cristão, evangélico, protestante, judaico e islâmico, que acreditam na Bíblia e no Deus de Abraão, na Bíblia os islâmicos não, né? Eles têm o Alcorão. Os judeus têm a Torá, a Tanar, né? Os cristãos têm também o Novo Testamento agregado a Tanar. Mas, partindo-se da crença do Deus de Abraão, essas três religiões acreditam que Deus cria o ser humano e, no momento da criação, no processo de criação, já coloca dentro dele as virtudes que lhe são emanentes como ser. Né? E que, no percorrer da história da humanidade, o ser humano perde essas virtudes, outros aprimoram essas virtudes, outros usam algumas delas e outras ele não usa, enfim. Mas todas são o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Ok? Vamos então para a de número 6 e última, para a gente agora dar uma resolução. Essa daqui para mim foi a pior de todas, né? A de número 6, alguém escreveu lá dizendo o seguinte: Jesus foi batizado antes... Perdão. Jesus foi batizado, vírgula. Antes do batismo, você é criatura normal. Depois do batismo, você se torna filho de Deus. Desculpa a risada sarcástica, mas deu para segurar, não. Eu até postei lá, né, no grupo lá qual eu estou me referindo aqui, que eu participei desse debate aqui, esse questionamento lá e anotei essas respostas. Quando eu cheguei nesse moço aqui que falou que Jesus foi batizado e antes do batismo somos todos uma criatura normal, normal aquele que dizer que é sem o Espírito Santo, sem os dons espirituais, né? Essa para mim foi a pior. Eu tive que responder. E a resposta foi a seguinte: querido, então você está querendo dizer, está afirmando que Jesus foi um ser humano normal até a hora do batismo em águas. Aqui ele está se referindo ao batismo em águas também. Então os milagres que Jesus fez não foram manifestações do Ruach HaKodesh,
Espírito, o Santo em hebraico, não foram. O fato de o arcanjo ter falado para Miriam, o menino que será gerado no seu ventre já será gerado pelo Espírito, pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito, o Santo, chamado pelo Espírito de Deus comumente. Então, nada disso é válido. Outra coisa, a Bíblia diz que quando Isabel, mãe de João Batista, estava grávida, Miriam também estava grávida, e Miriam foi visitar Isabel, e soube que ela estava grávida, e foi falar-lhe também da sua gravidez. A Bíblia diz que chegando na casa de Isabel, Miriam, ou Maria, como vocês conhecem normalmente, grávida, ao se aproximar de Isabel, tanto Isabel quanto o menino que estava no ventre, que era João Batista, foram cheios do Espírito Santo. E o menino correspondeu à presença de Yeshua, que ainda era um feto no ventre de Miriam, de Maria. Então, nada disso é válido. Ele só é válido depois que Yeshua é batizado em águas, então aí ele é cheio do Espírito Santo. Muito bem. Deixa eu começar agora a minha colocação para definir e resumir e a gente terminar o nosso comentário aqui, né? Quase um debate bíblico. Apesar de eu não ser muito fã disso, mas foi inevitável. E eu estou fazendo isso aqui para o pessoal do nosso canal aqui do Secres, que é o nosso Centro de Educação e Cultura Religiosa do Estado do Espírito Santo, no Facebook, também no Instagram. Pode ser que eu coloque no nosso canal do YouTube, Professor Gilberto Souza, Ensino Religioso. Vou pensar no caso. Queridos, eu vou falar do batismo em águas primeiro. Batismo em águas para os cristãos evangélicos e protestantes é profissão pública de fé. O que é profissão pública de fé? É você dizer publicamente, através de uma atitude, que você está agora assumindo uma religião, uma fé, uma expressão de fé. Isso do ponto de vista teológico. Do ponto de vista da ciência e da religião, o batismo em águas feito pelos cristãos é um rito de passagem que é praticado quase em todas as religiões do mundo, religiões que adoram uma divindade. Existe esse rito de passagem que pode ser de várias formas, mas passando pela água é usado em muitas religiões. Então, é um rito de passagem. Você está em um estado ou você está em uma situação e você quer entrar em outro estado, quer ir para uma outra situação. Esse ato público está dizendo que você está passando por essa situação. Rito de passagem. Voltando à profissão pública de fé, do ponto de vista teológico, você está dizendo em público, inclusive, diante dessa definição, não é coerente que pessoas façam batismo em lugares fechados, restritos. É interessante que se faça diante de pessoas, parentes, amigos, colegas e até pessoas da sociedade que não participam daquela religião, para que eles vejam que você está professando publicamente a sua fé agora nesse Deus, nessa divindade, nessa religião, no caso do cristianismo, está professando a fé cristã, que acredita em Deus, no Messias, em Yeshua, Jesus, a Bíblia como livro sagrado, enfim. É profissão pública de fé. Ok? Pronto. Resumido. Muito bem. Esse batismo em águas efetuado pelos cristãos tem uma raiz, ele tem uma existência, ele tem uma história. Onde começa essa tradição? Lá no judaísmo,
bíblico, histórico e cultural do povo judeu, cuja palavra não é batismo, é mikveh em hebraico, que quer dizer mergulhar em águas purificadoras. É um costume dos israelitas, dos judeus religiosos. Mikveh é geralmente uma piscina aonde um judeu religioso, todo Shabat, todo sábado de manhã, ele vai lá, ele tem todo um ritual e ele mergulha naquela água e quando ele sai purificado, é o conceito religioso deles. Só que isso é um costume muito antigo. Eles faziam todo o Shabat. Quando não havia tanque, se lavava com água. O judeu religioso lava as mãos como símbolo de purificação, lava o corpo. Enfim, é um rito de purificação muito amplo e muito usado pelos judeus há milênios. E foi herdado pelo cristianismo. Então entenda, batismo em águas tem essa raiz histórica. O mikveh judaico, tradição judaica, que é lavar, purificar, né? Pode lavar as mãos, no símbolo de purificação, tomar um banho ritual. Para eles não era profissão pública de fé. Para eles era um costume de pureza ritualística para um dia sagrado, Shabat, para começar o dia sagrado que era o Shabat, e eles tiram esse dia para descansar, para cultuar, para estudar a Torá, enfim. Então eles começam o dia com esse ritual de purificação para passar esse dia na presença do Eterno, como símbolo de consagração à vida e a esse dia ao Eterno. Então não é profissão pública de fé para os judeus. No entanto, esse costume foi passado adiante quando Yeshua faz discípulos, depois ordena que eles vão ao mundo para anunciar essa fé, essa expressão de fé. E Jesus disse, ide batizai aqueles que crerem. Que é no sentido religioso de purificação e no sentido da ciência da religião, a transição da fé que você tinha antes para a fé oriunda dos judeus. A fé no Deus de Abraão e no seu Messias, Yeshua no caso. Deu para perceber ou não? Espero que sim. Então, foi transferido esse costume para os não-judeus que seja feito uma só vez. De maneira ritual e com um símbolo de transição de fé, de aceitação da fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, e no seu Messias Yeshua. É um símbolo de transição de religião ou de expressão de fé, de purificação também, né? Você se purifica, se lava, se purifica deixando para trás toda a crença que você tinha, todos os atos que você praticava, porque você vivia aquela vida anterior com aquela religião, aquela expressão de fé que você tinha, enfim, ou talvez nem tinha nada, e está agora se purificando daquilo e entrando numa nova expressão de fé, em novas atitudes, uma nova vida, enfim, entendeu? Ok. Definido então. Vamos falar desse suposto batismo no Espírito Santo em Atos 2. Aqui está um equívoco muito grande, recorrente entre os cristãos evangélicos e protestantes, principalmente pentecostais. Os cristãos tradicionais não dão muita ênfase, talvez nem falam disso, não acreditam nesse batismo, nesse suposto batismo no Espírito Santo e batismo com fogo, como foi exposto aqui pela pessoa que escreveu, que sem o batismo com fogo não tem dons espirituais. Eu conheço essa doutrina, né? A doutrina trinitariana, pentecostal, entre os evangélicos. Mas vamos falar então desse suposto batismo no Espírito Santo que está supostamente retratado em Atos capítulo 2. Eu digo supostamente por quê? Porque é uma vertente de doutrina em um segmento
que há no cristianismo entre os evangélicos protestantes, né, pentecostais, neopentecostais, enfim. Mas é uma interpretação teológica deles. Vamos tentar entender, então, o que Atos capítulo 2 realmente está dizendo. Considerando que quem escreveu o livro de Atos não foi um judeu, foi um grego, Lucas, que também escreveu o Evangelho segundo Lucas, escrito por Lucas. Então, se é um grego escrevendo, já vai ficar notório o fato de ele não mostrar a visão judaica como ela realmente é, porque ele aprendeu, ele é um aluno dos judeus. Paulo, que era judeu, e Lucas depois foi para Jerusalém, ficou anos lá estudando com os apóstolos que moravam em Jerusalém, para depois escrever o Evangelho, e depois, nas viagens com Paulo, ele escreve também o livro de Atos. Então vai haver uma diferença muito grande se é um judeu falando sobre a sua fé, sua religião, sua expressão de fé, sobre o seu Deus, seus costumes, com um grego que aprendeu com eles falando das mesmas coisas. E ainda escrevendo para gregos entenderem, né? Uma diferença muito grande. Espero que você entenda isso. Então, o livro de Atos foi escrito por Lucas, que está falando no capítulo 2 de um evento que aconteceu e que era histórico entre o povo de Israel, que aconteceu lá no deserto do Sinai, em Êxodo 25, aproximadamente 1500 anos antes de Jesus. O que Atos 2 está relatando é o que aconteceu no dia de Pentecostes, que é uma festa judaica, cuja primeira ocorrência foi lá na planície do Sinai, quando o Eterno entrega a Torá, os 10 mandamentos e tudo que há na Torá. O primeiro evento foi lá. Aquele evento é chamado de Pentecostes. E o que aconteceu naquele evento? Moisés está no monte há 40 dias, orando, jejuando e falando com Deus e recebendo as leis e tal. O povo, 3 milhões de pessoas aproximadamente, entre judeus e não judeus, estão lá embaixo acampados na planície, no sopé do Monte Sinai, olhando o monte está fumegando, e trovoadas e relâmpagos, eles não estão ouvindo a voz de Deus, mas Moisés, que está lá em cima, está ouvindo a voz de Deus. No entanto, nesse exato dia, no dia em que o Eterno se manifesta ao povo lá embaixo, é chamado de o dia de Pentecostes, o dia da outorga da lei, o dia em que o Eterno entrega a lei ao povo. Você precisa estudar cultura judaica para entender o que eu estou falando, se você achar que eu estou falando de coisas que são bíblicas, né? Tem que estudar a Bíblia, mas estudar também a história relativa à Bíblia, que não está na Bíblia. É relativo. Está paralelo, né? Muita gente tropeça por não estudar essas coisas. É interpretar só o que está escrito ali, e ali na Bíblia está escrito de forma muito sucinta, sem muitos detalhes. Em outros casos, é necessário fazer esse tipo de estudo que eu estou falando. Você pega um texto aqui e relaciona ele com as raízes dele lá no passado. O livro de Atos, no capítulo 2, tem relação com o Êxodo 25. E o que aconteceu lá no Êxodo 25? O mesmo que aconteceu em Atos. Moisés, que era um judeu, descendente da tribo de Levi, falava hebraico, falava egípcio, tal, porque foi criado no Egito, de repente até falava ali mais algum idioma, mas nesse dia o Eterno deu a ele a capacidade, chamada de falar em línguas, como está em Atos, a capacidade de falar as 10 palavras, que são os 10 mandamentos. O Eterno deu a ele a capacidade de falar isso para a multidão que estava lá embaixo em 70 idiomas. Por quê? Porque lá embaixo havia aproximadamente 70 nações representadas pelos 3 milhões de pessoas que estavam lá. Não eram só judeus israelitas que falavam hebraico, não. Os rabinos dizem que quando o povo saiu do Egito, nações também estavam lá cativas e saíram com os judeus, porque acreditaram na mensagem de Moisés, comeram do cordeiro, passaram o sangue nos umbrais das portas, receberam o livramento e saíram de lá e peregrinaram pelo deserto com eles. E na outorga da lei, Deus não deu a lei para o povo de Israel.
Deus deu a lei para a humanidade representada pelas 70 nações que estavam ali embaixo, no sopé do Monte Sinai. E para que eles entendessem os mandamentos do Eterno em seu idioma, o Eterno deu a capacidade para Moisés citar e ensinar a lei de Deus para eles, cada um no seu idioma, ao mesmo tempo. Moisés falou em 70 idiomas diferentes pela capacitação, pela virtude do Espírito Santo, do Ruach HaKadosh, Espírito, o Santo. Gilberto, eu não entendi. Em Atos 2 acontece isso? É claro. A Bíblia diz, Lucas foi detalhista, é porque as pessoas leem e parece que não querem entender. Eles já leem com a mente pré-concebendo a ideia teológica. Tenta se esvaziar disso daí para você entender. Leia o texto de Atos sem nenhuma preconcepção teológica. Tenta entender o que está escrito realmente. O que está escrito lá? Lucas está dizendo que estavam reunidos em uma sala, segundo a tradição cristã e judaica. Era uma casa de 2 andares no centro de Jerusalém, a casa de Maria, mãe do evangelista Marcos, que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Eles estão lá, no 2º andar, com medo da perseguição, porque mataram Yeshua e começaram a querer matar os seguidores de Yeshua, e eles estão lá 10 dias depois da ascensão de Cristo, quando Jesus morre, ressuscita no 3º dia, ele se reúne com eles por 40 dias, fica visitando eles. No dia da sua ascensão, olha que Jesus morreu na Páscoa, né? Exatamente como ocorre em todos os períodos das festas judaicas. Jesus morre na Páscoa. 50 dias depois da Páscoa era o dia de Pentecostes. Jesus ressuscita 3 dias depois, fica com eles ali aproximadamente 40 dias. Quando ele vai ser assunto aos céus, ele reúne aproximadamente 500 crentes ao redor dele no monte, que Paulo fala sobre isso na carta aos Coríntios. E ali ele dá instruções dizendo: voltai para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus não está falando que eles serão batizados no Espírito Santo. Não. Espírito Santo não. Ele está dizendo ser revestido. Eu estou com essa camisa aqui, eu estou vestido? Estou. Se eu colocar uma blusa por cima, eu estarei como? Revestido. Jesus, no Evangelho segundo João, no capítulo 17, se não me falha a memória, assoprou neles e disse: recebei o Espírito Santo. Como símbolo de que o Espírito Santo é o fôlego do Eterno. O Ruach. Ruach é fôlego, é vento. Não é um ser, é uma ação do Eterno. Com essa representação, porque o próprio Ruach HaKodesh é o próprio Eterno. Mas Yeshua falou disso para Nicodemos. O Espírito, o Santo, é como o vento. Assopra, ouve a sua voz, mas ninguém sabe para onde vai, nem para onde, e nem como, não tem como prendê-lo. Assim é todo aquele que é movido pelo Espírito, o Santo. Enfim, Jesus fala assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E só depois disso vocês terão liberdade e a minha palavra, a minha ordem para poder saírem pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de salvação a toda a humanidade. O que eles tinham recebido de conhecimento e o que eles já tinham de virtude humanas, como disse o moço aqui, que todo ser humano tem virtude humana, tem dons naturais, né? Jesus está dizendo assim: eu vou ampliar o que vocês já têm. Eu vou revestir vocês com poder, autoridade, unção, virtude e inspiração e vou amplificar os seus dons naturais. É necessário que eu faça isso para que vocês, quando forem pregar, façam coisas maiores que aquelas que eu fiz. Se você quer considerar isso um batismo no Espírito Santo, tudo bem. Sem problema. Mas Jesus está pegando os dons naturais e amplificando eles através de uma ação sobrenatural vinda de Deus, por Yeshua. Estando eles foram para Jerusalém, ficaram lá 10 dias, orando, jejuando, naquele quarto em cima. E Lucas diz com exatidão
E cumprindo-se o dia de Pentecostes. A mesma data em que Moisés recebeu revestimento de poder no Monte Sinai e recebeu também a capacidade de falar da Torá para 70 nações e seus idiomas, então quer dizer que ele falou em 70 idiomas diferentes sobre o poder do Eterno e a palavra do Eterno lá no Monte Sinai. Nesse mesmo dia histórico, 1500 anos depois, Lucas está dizendo, estando os discípulos de Yeshua reunidos no mesmo lugar, chamado de cenáculo na Bíblia, quando chegou o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa em que Jesus havia morrido, ressuscitado, 10 dias depois da sua ascensão, estavam eles reunidos. Foi ouvido um barulho de um vento veemente, impetuoso. E eles ficaram atônitos. Depois olharam e com capacidade dada pelo Eterno, viram línguas como que de fogo. Isso também aconteceu lá no Monte Sinai, 1500 anos antes. Quando Moisés citava a palavra, os 10 mandamentos, saía como língua que de fogo da boca dele e também vinha dos céus e percorria no meio do povo. Era a palavra viva do Eterno em forma de língua de fogo, em forma de labareda de fogo. E no dia de Pentecostes, em Atos 2, eles estão tendo a mesma experiência que Moisés e o povo tiveram lá 1500 anos antes. Agora, Lucas continua dizendo, e essas línguas recaíram sobre eles, e eles receberam capacidade sobrenatural para falar das grandezas de Deus em vários idiomas, mesmo nunca tendo estudado esses idiomas. E Jerusalém estava cheia de judeus que habitavam em outras terras, que nascidos em outros países, que falavam outros idiomas e também o hebraico, sua língua natal, sua língua materna. E eles ficaram perplexos em ouvir aqueles 120 crentes, seguidores de Yeshua, falando das grandezas de Deus nos idiomas dos países em que eles moravam, mesmo nunca tendo estudado. E eles perguntaram, o que é isso? Estão bêbados? Aí Pedro se levanta e diz, não, não estamos bêbados. Isso é o que ocorreu, é uma promessa do Eterno. E ele cita o profeta Joel, ele cita a Torá, ele cita o acontecimento do Sinai, enfim. E nem precisava, porque judeu conhecia a sua tradição histórica. Mas nós que não somos judeus temos que estudar para poder entender o que está acontecendo ali. Se você quer chamar isso de batismo no Espírito Santo, tudo bem. Mas esse é o dom de línguas dado pelo Espírito Santo. Que você fale das grandezas de Deus em outros idiomas para pessoas que são de outros países e que nunca ouviram essas grandezas no idioma deles. Muito bem. Resumindo, uma pessoa que ainda não foi batizada no Espírito Santo tem como receber dons espirituais? Sim. Os discípulos de Jesus fizeram muitos milagres e participaram de milagres antes desse dia de Atos 2. Antes de serem batizados com o Espírito Santo, como você queira, e antes de ser batizado em águas também. O batismo em águas não atribui dons a ninguém e nem atribui também essência divina, não. É apenas um ritual de passagem para você entrar numa nova religião e do ponto de vista evangélico protestante cristão, é uma profissão pública de fé. O ser cheio do Espírito Santo está relacionado a Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. É ser cheio das virtudes do Espírito Santo que todo ser humano recebeu quando foi criado e que pode não ter noção disso. Outros têm noção e que pode ser amplificado por um poder sobrenatural dado por Deus àquele que busca esse revestimento para que tenha suas virtudes amplificadas e para que se faça uso delas para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Ok? Uma pessoa que nunca entrou numa igreja cristã, que nem sabe de nada disso que eu estou falando aqui e que tem uma virtude,
pode fazer o bem usando essa virtude e nem ser cristão. Só por isso nós não podemos dizer que foi o príncipe das trevas que deu. Pelo contrário, quem criou ele foi o Eterno. O Eterno é que deu. Toda virtude emana do Eterno. Toda maldade emana das trevas. Simples assim. Ok, queridos? Foi um prazer falar desses assuntos com vocês, talvez um pouco padonho, mas acredito que bastante esclarecedor. Espero vocês para um próximo vídeo, onde poderemos falar um pouco mais da palavra do Eterno. Até lá, gente!